Primeira de Pedro capítulo 1, verso 18 y 19, a palavra de Deus dice así: sabendo que no fue mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fuestes resgatados, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo Jesus. Amém? E para poder simbolizar esse resgate, nós vamos usar estas notas que representam valores, dinheiro. E a Bíblia está dizendo aqui que esse resgate não foi feito por dinheiro, por ouro, por prata, foi feito pelo sangue do Cordeiro. O que significa isso? Vamos estudar agora a lição número 8 e leva como título Jesus nos escritos de Pedro. Tudo bem? Vamos falar de dois assuntos especificamente. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e também a vinda de Jesus. E em segundo lugar, nós vamos falar sobre os títulos que Jesus recebeu enquanto estava nessa terra. Ok? Vamos ao primeiro assunto. Vou acompanhá-los aqui em um lugar mais cômodo. Nós vamos falar sobre a morte de Jesus e em que consistiu. Olha vocês, 1 Pedro 2,24 diz que aqui nós encontramos a revelação da substituição de Jesus em vez de outra pessoa. Morte, sangue, símbolo de morte em lugar de outra pessoa. E dois assuntos: era necessário pagar um preço pelo resgate, e em segundo lugar, era a única maneira de poder achegar-nos a Deus. Hebreus fala isso, que se não fosse pela sangue, pela morte de Jesus, nós nunca conseguiríamos estar perto ou achegar-nos a Deus com confiança, ao trono da graça de Deus. Estaríamos completamente perdidos. Graças a Deus pela sangue de Jesus substitutória. Em vez de nós morrer, Ele morreu. E não podia morrer um anjo, tinha que morrer alguém que tinha vida em si mesmo. E Ele morreu e deu sua vida em resgate por muitos. Não disse por todos, porque nem todo mundo aceitaria a graça de Deus. Mas agora um segundo assunto que fala a lição é a ressurreição. 1 Pedro 1,3 e também o capítulo 3, o verso 21, fala sobre a necessidade da ressurreição. A morte não seria apenas o único fato que garantizaria aquela vida eterna que nós precisamos ter. Era também a ressurreição de Jesus. E nós aprendemos duas lições da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, podemos aguardar, como diz 1 Pedro 1,4, a herança celestial. Por quê? Porque nós não teríamos como adquirir a herança de um Deus que está morto. Ele está vivo, Ele voltou e Ele está nos convidando para viver com Ele aquela herança eterna. Em segundo lugar, também podemos ser ressuscitados. Assim como Ele ressuscitou, Ele chamará a ressurreição a todos aqueles que morram em Cristo Jesus. Isso está em 1 Coríntios 15, 20 e 21. Vocês podem anotar esses textos, tudo bem? Agora, a terceira parte, lembra que falamos da morte e ressurreição? Agora, nós vamos falar um pouco sobre o tema do retorno de Jesus. Gosto muito de duas expressões que usa Pedro para o retorno de Jesus. Em primeiro lugar, 1 Pedro 1,5 diz sua revelação em glória no último tempo. Sua revelação em glória. Aí está falando da volta de Jesus. E outra expressão que usa Pedro está em 1 Pedro 5,4, que diz sua manifestação, quando Cristo se manifeste na segunda vinda, quando Ele venha para poder resgatar seus filhos. Agora, eu quero que me acompanhe um pouquinho mais aqui, porque eu queria falar um pouco com vocês sobre os títulos que recebe Pedro, ou que recebe Jesus em 2 Pedro e 1 Pedro também. E o primeiro título que nós encontramos aqui é que Ele é chamado de Cristo. 15 vezes Ele é chamado de Cristo. Cristo é traduzido também um Messias, se entende como Messias, um ungido de Deus. E este tema do Cristo tem que ver muito com aquela esperança dos judeus, quando eles sabiam que Jesus, o Messias, viria para resgatá-los. Eles estavam esperando um Messias que os resgate dos problemas desse tempo, de pagar impostos, de ser todos eles estar baixo o domínio de outro reino. Então eles aguardavam um reino terrenal.
E Pedro mesmo não entendeu o verdadeiro significado do Messias. Ele achava que também eles viriam para poder los libertar dos problemas humanos. Mas Deus tinha um reino eterno, um reino diferente. E esse reino é aquele que Jesus queria proclamar. E ele sabia, quando ele é perguntado, você é o Cristo? Ele disse, eu sou. Mas ele está falando não daquele reino terrenal, ele está falando do reino celestial, onde todos nós vamos estar com ele. Tudo bem. Agora, um segundo título que recebe Jesus é Senhor. Aqui em Pedro é mencionado por 5 ocasiões. Uma delas está em 1 Pedro 1:3. E quando ele menciona Senhor, está falando de alguém superior, é um status superior. E isto significa respeito a uma divinidade. Por isso nós sabemos que Senhor é aquele que tem domínio sobre outra pessoa. Tomara todos nós possamos dizer para Jesus Senhor, porque Ele deve ter domínio sobre todos nós. Em terceiro lugar, a Bíblia menciona a Jesus como Salvador. Menciona pelo menos 5 vezes Salvador. Salvador é alguém que resgata. E 1 Pedro 1:1 fala justamente sobre isso. Perdão, 2 Pedro 1:1 fala sobre Salvador. Jesus mencionado e chamado de Salvador. É lindo ver como Pedro, quando estava afogando, ele disse, Senhor, salva-me, né? E quando nós estamos em dificuldades, nós podemos recorrer a Jesus para que Ele nos possa salvar. Finalmente, Jesus é chamado de Deus. Talvez este seja um título muito significativo, especialmente no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, diz, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma declaração que define Jesus como Deus. E Ele não é um ser humano, um anjo, é Deus. Por isso Ele tem poder para salvar, para perdoar, tem poder para resgatar e para cumprir uma obra de regeneração na vida dos seres humanos. Então, esse foi nosso esboço. Falamos um pouco sobre Jesus em Pedro como aquele que salva, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que há de vir. E os títulos de Jesus definem claramente a missão de Jesus. Eu gostaria de terminar apenas com 2 aplicações. Tudo bem? A primeira aplicação é nós precisamos gastar tempo meditando nos sofrimentos de Jesus e na morte de Jesus. Eu às vezes ponho a pensar, será que eu passo tempo pensando como Ele que morreu, como que Ele sofreu? Ellen White fala que é necessário de sempre pensar nisso. Quando nós gastemos tempo meditando na morte de Jesus, nós vamos também ter sensibilidade para reconhecer a importância do que Ele fez por cada um de nós. Em segundo lugar, nós devíamos, como disse a lição, abandonar a maneira vazia de viver. Quando nós temos uma clara concepção de Jesus, nós vamos abandonar qualquer maneira vazia de viver. É aquela vida sem sentido, sem futuro. Só nós vamos ter a consciência santa de que vale a pena viver porque Jesus morreu, temos um futuro glorioso e uma salvação. Ele está vindo também para nos resgatar. E uma tarefa para nossa casa na criatividade é que nós precisamos gastar tempo com os demais também. Porque se Jesus veio, gastou sua vida, viveu 3 anos e meio intensos, salvando vidas, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Deus te abençoe, para que nessa semana você gaste tempo ajudando a pessoas a ser resgatadas, assim como Ele o fez. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque Jesus veio a esta terra, morreu por nós, ressuscitou e está vindo para nos resgatar. Ajuda-nos a viver de acordo a esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, então, por estar conosco. Lembre nosso lema, não se esqueça, maná, cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Amém.